Meu nome é José Geraldo Brito Filomeno e eu fui membro do Ministério Público por mais de 30 anos, inclusive o seu Procurador-Geral de Justiça, de 2000 a 2002, e acompanhei a fundação da Escola Superior do Ministério Público em 1984. Estamos aqui hoje ao lado do professor Mário Frota, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre um diálogo com o nosso Estatuto Consumerista e as novidades europeias em matérias de relações de consumo, como lá se chamam. O professor Mário Frota tem um longo currículo aqui, eu vou procurar sintetizá-lo. Ele faz questão de dizer que é angolano de nascimento, fez o seu ensino primário lá em Angola, depois também o ensino secundário, e depois para o continente europeu, quando fez, então, a Faculdade de Direito da tradicional Universidade de Coimbra, depois passando também pela Universidade de Montpellier, na França, e também a Universidade de Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Lecionou e tem lecionado e tem feito inúmeras palestras pelo mundo afora, especialmente aqui no Brasil, sendo um verdadeiro missionário nessa questão das relações de consumo. É fundador de diversas associações de defesa do consumidor e o presidente emérito da Associação Portuguesa de Defesa do Consumidor e de outras associações. É para nós uma grande honra estar com ele aqui. Está aqui já há algum tempo, vem fazendo palestras. Ontem mesmo nós o acompanhamos à Faculdade de Direito aqui da Universidade de São Paulo, onde também deu palestras para os alunos do curso de graduação em Direito. Com essas apresentações, eu gostaria então de passar a palavra ao nosso palestrante. Salve, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à Escola Superior do Ministério Público, na figura da sua diretora, e ao professor José Geraldo Brito Filomeno, a quem me ligam laços de profunda amizade desde há décadas, já que, ao tempo, enquanto presidente internacional da AIDC, Associação Internacional de Direito do Consumo, assisti e pude efetivamente acompanhar os trabalhos do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, que a lume veio a 11 de setembro de 1990, tendo presidido a um sem número de manifestações científicas internacionais que tiveram por sede São Paulo e Rio de Janeiro, e espraiado do Oiapoque ao Chuí, aquilo que seriam os princípios fundamentais que nortearam esse monumento de cidadania que foi e é o Código de Defesa do Consumidor. Dirijo uma saudação especial a quantos, por este meio, acompanham o diálogo e, se me é lícito, começaria por situar os aspectos fundantes da minha intervenção. Desde logo, para falar da cronologia das fontes, das políticas, do viés legislativo, do modus legiferandi, do sistema ou dos sistemas e das instituições que os suportam, dos pilares das políticas de consumidores e das soluções normativas que vêm sendo efetivamente assumidas. Desde logo, no que tange à cronologia, há que situar no tempo as ações. A União Europeia,
em 17 de maio de 1973, através de uma resolução da Assembleia Consultiva do Conselho da Europa, contradistinto da atual União Europeia, costuma dizer-se que o Conselho da Europa integra a grande Europa e a União Europeia a pequena Europa. De momento, agregados a si 27 Estados-membros. Ora, a Carta Europeia de Proteção do Consumidor remonta a 17 de maio de 1973. E os primeiros passos no seio da então Comunidade Económica Europeia só surgem com o programa preliminar a 14 de abril de 1975. Conquanto, para ombrear com os Estados Unidos, haja quem afirme que já se entrevia num discurso do Comissário Europeu da Agricultura, Mansholt, em 1962, preocupações neste domínio. Em Portugal, porém, a primeira lei de defesa do consumidor estava para ser aprovada na então Assembleia Nacional exatamente a 25 de abril de 1974, dia em que as Chaimite invadiram as ruas para depor o regime e iniciar uma nova era em Portugal. A revolução saiu à rua e o processo foi abortado. A primeira lei só veio, porém, a ser editada em 22 de agosto de 1981 e uma lei com rasgos mais inovatórios em 31 de julho de 1996. No que toca ao Brasil, e arriscamo-nos a falar perante uma autoridade, que é a do então vice-presidente da Comissão de Elaboração do Anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a ser corrigido, talvez se possa entrever, em termos atuais, após o romantismo dos anos 30 do século passado, cerca de 1974, os alicerces da defesa do consumidor, aqui neste país, continente, se bem que o marco legislativo se haja consolidado, corrija-me, Brito Filomeno, se for o caso, a 6 de maio de 76, com a criação de um incipiente sistema estadual em São Paulo, por sugestão carreada por Pércio de Carvalho Junqueira ao governador do Estado, Paulo Egídio Martins. A 20 de dezembro de 78 se instituiu então, com novas roupagens, o Sistema Estadual de Proteção do Consumidor. E em 1983 inicia-se a parceria entre o PROCON e o Ministério Público, sendo indigitado José Geraldo Brito Filomeno, aqui presente, como o primeiro promotor de justiça de defesa do consumidor em São Paulo. No que tange às políticas, no que a União Europeia se reporta, a União Europeia inscreve, aliás, em planos, projetos e programas de índole e duração diversas, a política que entende perseguir. Após o programa preliminar de 1975, surgem sucessivamente o segundo programa de 1981, o novo impulso de 85, a então Comunidade Europeia
principiou com planos de ação trienais primeiro, depois quinquenais e, mais tarde, aos septenais de 2007-2013, a que se seguiu o atual plano ainda em vigor até finais do ano 2025, a saber, a agenda europeia, a nova agenda europeia do direito do consumidor. Por conseguinte, os objetivos são claros, transparentes e envolvem-se em ações tendentes a um reforço da promoção dos interesses e da proteção dos direitos dos consumidores. Em Portugal, para além do entusiasmo inicial após a promulgação da primeira lei, em 1981, os programas de governo eram falhos ou omissos, como ainda hoje sucede, e a execução, se possível, ainda pior. No que se refere ao Brasil, é ao Código de Defesa do Consumidor, que veio a lume a 11 de setembro de 1990, que se reconduz a base legal da Política Nacional das Relações de Consumo. E é o seu artigo 4º, no proémio e nos incisos em vigor, que nos remete para as bases enunciadas. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses económicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo, atendidos um sem número de princípios que, em precipitado, fluem de imediato. Ora, o viés legislativo, no que à União Europeia respeita, nós temos ou regulamentos de aplicação direta e imediata, sem necessidade de transposição para o ordenamento jurídico de cada um dos Estados-membros, ou diretivas, ou resoluções e ainda de recomendações com um caráter, dir-se-ia, quase vinculativo. Há exemplos de regulamentos, o de 11 de fevereiro de 2004, o das viagens aéreas, o das viagens ferroviárias, o das viagens rodoviárias, e de diretivas, o dos contratos por meio de comunicações à distância e fora dos estabelecimentos, e o das compras de consumo, o das garantias das coisas móveis duradouras. Os regulamentos, por conseguinte, são de aplicação direta e imediata. As diretivas exigem a transposição para os Estados-membros, uma realidade que é distinta da do Mercosul, que ainda não definiu, na realidade, ao que se nos afigura, um ponto comum de desenvolvimento com as instabilidades criadas aqui e além. Em países que adotaram como modelo a codificação do consumo, na Europa, avulta o Código francês, um código de compilação de 1992, o Código luxemburguês, o Código italiano, o Código maltês, o Código polaco, em que neles se incorpora o acervo normativo da União Europeia. Em Portugal não há um código. Há uma lei com meia dúzia
para se exagerar, de artigos, e depois há legislação extravagante, leis avulsas que quantas vezes se repetem, se anulam, com excrescências de toda a ordem, o que faz subir exponencialmente o número de diplomas efetivamente em vigor, nem sempre com um cumprimento exemplar. A Alemanha, por exemplo, inseriu as principais disposições de tutela da posição jurídica do consumidor no seu Código Civil. Claro que a iniciativa tendente à adoção na União Europeia de um Código Civil comum, que se espraiou por anos, não teve ainda a sua consecução. Dada a proliferação de diplomas legais emergentes das instâncias legislantes da União Europeia, seria curial que houvesse um Código Europeu dos contratos de consumo em permanente atualização, já que a Europa é pródiga em editar sucessivas leis que regem, na realidade, nos diferentes segmentos, as relações de consumo. No que tange, por exemplo, aos preliminares negociais, às estratégias mercadológicas, à comunicação comercial. Por exemplo, nós temos uma diretiva que rege só e tão só de forma atualizada as práticas comerciais desleais que se volvem em práticas enganosas e em práticas agressivas, ainda que de tipo aberto, com um conjunto vasto de situações pontuais que depois se refletem no ordenamento de cada um dos Estados-membros. Mas também, no que tange a contratos pré-elaborados, as condições gerais dos contratos que na Europa, através do então Conselho da Comunidade Europeia, veio a lume em 1993. Mas também os contratos de compra e venda de consumo, os contratos de venda, locação e empreitada de consumo e as inerentes garantias, os contratos fora de estabelecimento, os contratos à distância, os contratos eletrónicos, os contratos à distância de serviços financeiros, os contratos de fornecimento de serviços essenciais, água, energia elétrica, gás de petróleo liquefeito canalizado, comunicações eletrónicas em todos os seus desdobramentos, serviços postais, os transportes públicos, os efluentes, as recolhas de resíduos sólidos urbanos, os contratos de crédito ao consumidor. Isto é tão exaustivo que nos cansamos de o dizer. Os contratos de crédito hipotecário, os contratos de seguro, os contratos de promoção imobiliária e de mediação imobiliária, os contratos turísticos, os contratos de viagens turísticas, viagens sob medida, viagens organizadas, os contratos de direitos reais de habitação periódica, os contratos turísticos obrigacionais, os contratos de permuta e outros, os contratos de transporte, aspectos inerentes ao excessivo endividamento do consumidor, a insolvência do consumidor, a responsabilidade emergente de atos de consumo, o direito processual do consumo, com as ações coletivas, sobretudo, que finalmente vieram a lume em 2020, através de uma diretiva 1828, que pela vez primeira admite que, a par da vertente inibitória,
corrigir, prevenir e fazer cessar práticas lesivas do Estatuto do Consumidor, consagrou curiosamente uma vertente ressarcitória, pela vez primeira na história da União Europeia, que só em 1998 se preocupou com a extensão num espaço sem fronteiras da suscetibilidade de intervenção para prevenir, cessar ou corrigir tais práticas. Mas depois temos, no plano nacional, por imposição de uma diretiva europeia de 2013, um direito extrajudiciário do consumo. A União Europeia, em termos de resolução de litígios, não crê na administração tradicional da justiça, na dependência do Estado. E tende a legislar em matéria de meios alternativos, que no Brasil, eufemisticamente, se designam por adequados, de resolução de conflitos de consumo. E depois, o direito penal e contra o ordem nacional do consumo, que é, em larga medida, deixada aos Estados. No Brasil, com a adoção de um código principiológico, ter-se-á conseguido um objetivo ao que se nos afigura, o de nele condensar os aspectos mais relevantes do direito em um dado momento histórico, segregado, processado, sem que tal dispensasse de análogo modo e a seu lado um leque de diplomas avulsos complementares, e que não dispensa, por vezes, a adoção de novos instrumentos normativos que ofereçam uma resposta adequada a desafios odiernos. É patentemente a hipótese do comércio eletrónico, como foi, e recordo bem a lição modular do professor Brito Filomeno, segundo a qual se melhorar, estraga. No entanto, afigura-se-nos que há que pensar em toda a plétora de diplomas que hoje tendem a reger a sociedade digital, que logrou obter, durante o confinamento, durante a pandemia, um espetacular desenvolvimento, mesmo na Europa. Menos de 40% antes desse período nefasto para a humanidade recorriam ao comércio online, ao comércio eletrónico. Hoje, com exceção de 2, 3 países em que a mediania anda pelos 50%, porque há um tardo desenvolvimento, como na Bulgária e na Roménia, há em todos os outros países desenvolvimentos da ordem dos 85%, 90%, 92%, o que é significativo, o que é assinalável. No Brasil, há um conjunto de projetos legislativos que, tendo em 2012 sido efetivamente presentes ao Parlamento, entre os quais o PL 3515, surgiam como necessidade de ajustamentos pontuais ditados pelas evoluções operadas na sociedade, com a animadversão, de autores nomeada, como se referiu, como é o caso do professor Brito Filomeno. O facto é que a lentidão de processos na Câmara tornou-se desesperante, e disso só veio a resultar, com o aplauso do professor Brito Filomeno, a lei do superendividamento que, ao que eu ouço um pouco por toda a parte, no deambular por este país continente, não foi ainda uma lei que tenha efetivamente pegado.
tendo em vista, inclusivamente, o universo de desafortunados consumidores que se acham em situação de superendividamento. Não sei se os dados conferem, mas diz-se que o número de sobreendividados no Brasil é ou igual ou superior ao da população argentina, o que é realmente uma tragédia. Em termos de sistema, há uma estruturação. O Brasil tem uma Secretaria Nacional, um Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC, há secretarias estaduais, há secretarias municipais, há PROCONs estaduais, há PROCONs municipais, há promotorias de justiça, até há PROCONs no Ministério Público. Não sei se há um alargamento neste momento, mas em Minas Gerais o PROCON MP, ou o MP-PROCON, avoca a si atribuições nesse sentido e também o que foi iniciado pelo nosso comum amigo Francisco Glauberto Bezerra, lá na Paraíba, em João Pessoa. O nosso querido amigo Francisco Glauberto Bezerra, que eu pude rever nesta deslocação a João Pessoa, foi promovido, entretanto, a Procurador de Justiça, está no cível e já deixou, na realidade, o MP-PROCON. Mas há ainda promotorias de justiça no Ministério Público, as defensorias públicas, as agências reguladoras, que o Christian Schmidt disse que se transformaram em autênticos monstros burocráticos, por vezes dominadas pelos regulados, o que é realmente de uma gravidade extrema. Há um número escasso de associações de consumidores, há universidades, há balcões do consumidor, como aquele que é atuante do nosso comum amigo Rogério da Silva, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Na União Europeia há uma variabilidade segundo os Estados-membros, com os ombudsperson, portanto, aquilo a que nós chamamos os provedores de justiça, com um desempenho notável, alguns. Em Portugal não temos sequer uma Secretaria de Estado hoje inteiramente vocacionada. Há uma confusão enorme. A atual Secretaria de Estado, aliás, o Governo está em decomposição, chama-se do Comércio e dos Serviços. Temos uma Direção-Geral do Consumidor dependente da Administração Central Direta do Estado e há cerca de 70, 80, nem sabemos bem, centros de informação autárquicos ao consumidor como um autêntico apêndice dos municípios. Nós não temos PROCONs, nós não temos serviços municipais do consumidor, como manda, de resto, a lei de 1996. Cerca de 30 anos depois, não se criou ainda um só serviço municipal do consumidor com uma estrutura autónoma, autêntica e genuína. O Ministério Público em Portugal, neste particular, é omisso e avulta a longa-manos de uma multinacional belga que dispõe de uma antena nacional, a Proteste, a DECO Proteste Limitada, uma empresa que funciona hoje como uma autêntica holding, em manifesto desrespeito pela dignidade dos consumidores. Há, efetivamente, substanciais diferenças de regime e de soluções normativas. A disciplina dos institutos, num lado e noutro das diferentes ribas do Atlântico, é próxima. Mas há diferenças que pendem a favor da União Europeia. Poder-se-ão listar a título de exemplo as garantias dos bens de consumo, que temos uma lei sólida a esse propósito, aliás, alterada em 2021 e que entrou em vigor em 2022, no 1º de janeiro. Por exemplo,
O direito de retratação continua, no artigo 49 do CDC, a ser de 7 dias. O direito de retratação em inúmeros contratos verticais é de 14 dias. É exatamente o dobro. E exigir-se-ia, em nosso entender, que neste país continente houvesse um alargamento desse período de ponderação e reflexão. Mas mais, nós temos neste momento, para 3 tipos de contratos, o contrato de seguros, o contrato de compra e venda ao domicílio ou porta a porta e o contrato celebrado no decurso de excursões organizadas pelo vendedor, é de 30 dias, porque atende à hipervulnerabilidade do universo-alvo a que tais contratos se dirigem. Quem é que está em casa? Os acamados. Os acamados. Os idosos. Os deficientes. Quem é que vai a essas excursões, pelo menos em Portugal, e isto vigora em todo o espaço económico europeu, são pessoas normalmente disponíveis que vão, no caso de Portugal, a visitas ao país vizinho, a Espanha, e que no meio do caminho são desviadas através de uma influência indevida e compram tudo, e para usar uma expressão em vigor em Portugal, e mais um par de botas. Conclusão. Agora conferiu-se um período alargado de ponderação e reflexão. Pode exercer-se isso. Em muitos lados, aqui no Brasil, se diz tratar-se de um direito de arrependimento, um direito de retratação, o de dar o dito por não dito, durante 30 dias. E se esse direito não figurar no próprio contrato, repara, José Geraldo, há como que um alargamento do período dentro do qual o consumidor pode desistir daquele contrato. Mais 12 meses sobre esses 14 dias. Portanto, há um conjunto vasto de contratos, os contratos de crédito ao consumidor, os contratos turísticos, os contratos de direitos reais de habitação periódica, são os contratos de timeshare, os contratos turísticos obrigacionais, em que o período de ponderação ou reflexão é efetivamente dilatado, de 14 dias em princípio, com as exceções a que aludi. Por conseguinte, neste particular também para o contrato de crédito hipotecário há 30 dias para a aceitação da proposta e há uma espécie de direito de retratação pré-contratual. Por conseguinte, nós temos, na verdade, um conjunto vasto de dispositivos que, ainda que de modo avulso, tendem a oferecer uma tutela efetiva aos consumidores. Ponto é que as leis se cumpram. Por conseguinte, um código principiológico como o brasileiro é como que a porta de entrada de um direito de criação jurisprudencial, como no caso da garantia dos bens de consumo, em que hoje tende a considerar-se, pelo menos de acordo com determinada jurisprudência, que o direito de garantia é o aferido pelo tempo de vida útil do bem de consumo. E, nessa medida, aliás, há um acórdão recente, de 22 de novembro de 2018, com a firma, a chancela da ministra Fátima Nancy Andrighi, que diz exatamente isso. Os 90 dias correspondem a um prazo decadencial e, consequentemente, a garantia é aferida em função do tempo médio útil de vida do bem. Entretanto, na Europa, nós temos como base para a garantia o período de 2 anos, sendo que os Estados-membros podem, efetivamente, oferecer uma garantia mais dilatada de harmonia com os seus próprios interesses
os das empresas, bem entendido, e os dos consumidores. Por conseguinte, neste particular, aquilo que está em desenvolvimento neste momento são os pontos fulcrais da Agenda Europeia do Consumidor, com alguns reflexos no âmbito da sociedade digital. Nós já temos, para concluir este breve discurso, um regulamento sobre mercados digitais, que define realmente limites para a atuação das Big Tech. Um regulamento sobre as plataformas digitais com uma responsabilidade expressa para os partícipes de todo este processo. Temos uma nova diretiva sobre a responsabilidade dos produtos ou do produtor por produtos defeituosos, dada a intercorrência da inteligência artificial em si mesma considerada, ou como produto autonomamente definido. Temos novo dispositivo sobre o crédito ao consumo, sobre os serviços financeiros à distância, sobre a capacitação do consumidor na transição ecológica, sobre, inclusivamente, as medidas tendentes a evitar o ecobranqueamento dos produtos, o regulamento da inteligência artificial, uma proposta de regulamento sobre a responsabilidade emergente dos sistemas de inteligência artificial. Ou seja, um conjunto vasto de diplomas ou de projetos de diploma que tendem a conferir uma maior amplitude, um mais vasto lastro de tutela dispensada aos consumidores em geral. Este programa, esta nova agenda, que de nova já tem pouco, porque está prestes a findar, abre assim as possibilidades e, como política não de governo, mas de Estado, seria recomendável que também no Brasil, permita-se-me a ousadia, houvesse uma política, de certo modo, ambiciosa para que não tivéssemos um código do século passado e consumidores com uma proteção do século XIX, mas uma proteção efetiva no século XXI, quiçá com a projeção para os tempos vindouros, que são cada vez mais difíceis. Eu agradeço e parabenizo o nosso estimado palestrante de hoje, e eu gostaria de fazer algumas observações. Como bem disse o professor Mário, realmente eu tive o privilégio, se é que se pode chamar de privilégio, de ter sido o primeiro promotor de justiça do consumidor do Brasil, porque eu era promotor de justiça aqui em São Paulo, eu era promotor de justiça no Ipiranga, às Margens Plácidas, quando fui convocado pelo então Procurador-Geral, Dr. Paulo Salvador Frontini, para trabalhar dentro do PROCON de São Paulo, que, como bem disse também o professor Mário, era um exército de 15 pessoas, mas muito aguerridas, num grupo ainda experimental de 76, para ver se realmente haveria um sucesso na defesa do consumidor. Mas eu cheguei lá 6 anos depois, ou 7 anos depois, em 1983. Era um casarão antigo lá na Avenida Angélica, onde hoje tem um prédio lá de 35 andares. Tá? Eu chegava de manhã com o carro da diretora do PROCON, abria o PROCON, porque eu tinha a chave, e começava a trabalhar. Os funcionários só chegavam às 9, eu chegava às 7h30. E lá começava, o que eu fazia lá? E aí vem a questão que o professor Mário tocou, ao Ministério Público do Consumidor. Bom, o Ministério Público do Consumidor começou assim, como promotor de atendimento ao público, porque, não sei se o professor Mário sabe, mas as promotorias de justiça, principalmente no interior do Estado, do Brasil, mas especificamente de São Paulo, é uma tradição, o promotor atender ao público de modo geral, com os problemas os mais diversos possíveis,
Até depois eu conto até um caso que eu atendi numa promotoria do interior, muito interessante, né? Então, era dever da gente atender o público. Briga de marido e mulher, problema entre vizinhos e tal, e a gente sempre procurava uma conciliação para evitar demandas sem necessidade. E eu procurei aplicar, então, isso nos idos de 83, a mesma tática no PROCON. O que eu fazia lá? O PROCON tentava resolver as queixas dos consumidores, tentava, não conseguia, passava para mim. Aí eu fazia mais uma tentativa. Só que a minha tentativa era no bloquinho escrito Ministério Público do Estado de São Paulo. E era um bloquinho, Promotoria de Justiça. Aí o sujeito ia pensar 2 vezes antes de decidir não ir à minha convocação. E eu tive vezes, porque a lei orgânica do Ministério Público autoriza isso, a conduzir coercitivamente com a polícia uma pessoa que não quis atender a minha notificação. Tá? Isso foi nos idos de 83, 84, 85 foi criado a então coordenação das promotorias do consumidor. Aí eu já saí do PROCON fisicamente, fui já para um prédio do Ministério Público, um prédio não, um andar só que a gente tinha no Fórum João Mendes Júnior, que era a sede da Procuradoria-Geral, e lá eu passei a coordenar o trabalho dos promotores. O procurador-geral em cada comarca, em que havia mais de um promotor, designou um deles. Se havia só um promotor, ele era o clínico geral, como médico e faz tudo, atende, faz, né? Mas com essa tática individualizada do atendimento ao consumidor. Quando, em 1987, eu entendi que não dava mais para fazer isso, principalmente aqui na capital, você imagina, aqui na capital, na época, eu contava com 3 promotores além de mim, só, para atender todo aquele acervo de conciliações não feitas pelo PROCON. E nós recebemos malotes e malotes, num prédiozinho que a gente alugava ali na Avenida Liberdade, ao lado da estação do metrô. Aí eu cheguei para o doutor Frontini, que era o secretário de Defesa do Consumidor, secretaria depois que foi extinta. Falei, olha, você foi procurador-geral e tal, mas você vai entender que com 3 promotores na capital, eu não posso mais fazer esse tipo de atendimento individualizado. E naquela época foi propícia essa minha intervenção, porque havia sido votada a Lei da Ação Civil Pública, 1985. E, portanto, nós assumimos, porque está lá expresso, a tutela coletiva do consumidor. Então, hoje, há que se entender que a atividade do promotor de justiça na área de defesa do consumidor, ela se cinge à tutela coletiva. A não ser que na cidade onde o promotor trabalhe, não haja PROCON, não haja juizado especial de pequenas coisas, que também foi algo conquistado aqui no Brasil na década de 80. Então, houve uma evolução. Em 83 não havia nem o juizado especial, não havia tutela coletiva, então o promotor trabalhava com a tutela individual. A partir de 84, os nossos acordos tiveram valor de título executivo extrajudicial, né? E a partir daí, então, nas comarcas onde não tem PROCON, não tem juizado, o promotor ainda pode atender individualmente o consumidor. Já nos grandes centros não há como, porque o promotor tem inúmeras outras tarefas, outras atividades, né? Então, nesse aspecto, está bem definida hoje, não só na lei orgânica do Ministério Público, mas também na Constituição Federal, está bem definida a função nessa tutela coletiva e lembrando que a tutela coletiva é in genere, né? Que nós temos a tutela difusa, coletiva e individual homogênea de origem comum. São 3 tutelas coletivas, mas cada qual com a sua peculiaridade. Né? Então, depois eu fui coordenador durante 15 anos das promotorias do consumidor, depois eu acabei sendo chefe de gabinete do procurador-geral, depois fui procurador-geral, depois me aposentei. E agora, em junho, eu vou fazer 42 anos de atuação na área de direitos do consumidor. Tá? Em 88, eu fiz parte da comissão que elaborou o Código do Consumidor, e aí veio, eu era o vice-presidente da comissão e o relator da comissão.
Eu é que ia batendo a máquina, não tinha computador, a máquina de escrever, ia batendo aquilo que a gente tinha decidido e fazendo o anteprojeto. Né? Agora, o professor Mário tocou num ponto importante. O Código Brasileiro do Consumidor, eu sou avesso a incluir qualquer coisa no Código do Consumidor. Fui contra, na verdade, a inclusão do superendividamento. Sou contra, e tem um artigo publicado sobre isso, contra a tutela coletiva modificada. Sou contra também a questão da inclusão do comércio por meio eletrônico. Na verdade, não existe um comércio eletrônico, existe um comércio por meio eletrônico. E aí vem aquela questão do artigo 49 do Código do Consumidor. O consumidor pode desistir no prazo de 7 dias quando o contrato for feito fora do estabelecimento comercial. Muita gente ainda pensa, precisa atualizar porque a internet não existia naquela época. Não existia, mas você já viu algum outro meio mais fora do estabelecimento comercial do que pela internet? Você pode contratar com o estabelecimento na China para importar um produto. Então, na verdade, é que se interpretar de largo modo esse dispositivo. Não há necessidade de criar, colocar lá, inclusive por meio eletrônico. Não. E uma outra questão importante, ele é principiológico mesmo, o Código do Consumidor, e tem uma questão, muita gente não se atém a isso. O artigo 7º do Código diz claramente o seguinte, que além dos dispositivos aqui constantes, o Código do Consumidor dialoga, quer dizer, ele é multidisciplinar e interdisciplinar. Ele dialoga já com a própria Constituição Federal que lhe deu origem. Está lá no artigo 5º, inciso 32. O Estado promoverá, vírgula, na forma da lei, vírgula, a proteção do consumidor. Que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor. Tá? E outros dispositivos que atinentes à tutela do consumidor. José Geraldo, só para dizer, permite-me que interrompa para dizer o seguinte. Porque é que eu hoje advogo, quando a Europa vulgou ao sabor das exigências de um Código Civil comum, e há um texto notável preparado para o efeito, e houve notabilidades de civilistas europeus de todos os quadrantes que nisso intervieram, eu hoje defendo um Código Europeu dos contratos de consumo, porque, por exemplo, em matéria do que se usou chamar, e usa chamar B2C, ou seja, o comércio eletrónico nas relações entre fornecedores, business e consumidores, a lei autónoma que a Europa criou e que os Estados-membros transpuseram é uma lei enorme, não basta mexer como se mexeu, efetivamente, no período de reflexão ou ponderação. Há situações que merecem realmente a contemplação de um período de ponderação ou reflexão dentro do qual é possível ao consumidor retratar-se, outras não. Depois há todo um extenso clausulado de cláusulas imperativamente impostas e por isso é que, para além deste contrato, de todos os contratos que eu enunciei, é por isso que eu hoje defendo isso e, portanto, longe de um próprio Código Principiológico Europeu, eu cito, por exemplo, o Código, tu conheces aquele anteprojeto que estudaram e estudamos no seio da Comissão de Elaboração do Código, que é o Código francês, que tem a chancela do emérito Papa Europeu do Direito do Consumo, professor Jean Caleolot, que tu conheces, nós trouxemos cá no âmbito da Associação Internacional. Ele não veio para o primeiro congresso, veio para o segundo. E lembro-me que aqui em São Paulo, no edifício Itália, no 43º andar, ele lubrigava todo o horizonte e ficou extasiado, porque aquilo era o símbolo deste Brasil portentoso, majestático, que um europeu, com os limites que a própria Europa oferece, não conseguia abarcar. E o Jean Caleolot, no Código de Refonte, naquela refusão de código em que ele interveio também,
conseguiu fazer aprovar em 92 tudo aquilo e todas as alterações são empontadas ao Código. Há uma alteração imposta pela Europa, vai lá para o Código. Sempre atualizado, sempre, como se diz por lá, à droit constant. Em direito, perfeitamente atualizado. Por isso, mesmo para o Brasil, eu não sei se não seria ousado propor o quê? Não mexam no Código, que é um Código de princípio lógico. Criem um Código de contratos de consumo, porque o contrato de consumo não é um contrato de compra e venda. É toda essa sorte de contratos típicos que podem ter e têm na Europa, por exemplo, um regime próprio. Mas desculpa ter interrompido. Não, é muito boa intervenção. Na verdade, o Código Civil brasileiro é que discrimina os vários tipos de contratos e também as condições gerais. Só que eu costumo falar para os meus alunos, só se justifica um Código de Defesa do Consumidor pela vulnerabilidade da personagem. É a única justificativa que tem para o Código do Consumidor. Porque o Código Civil brasileiro, as ordenações manuelinas, filipinas, alfonsinas e o Código Civil 1916 já eram monumentos em matéria de obrigações, contratos, etc. Mas, para efeito de proteção do vulnerável, é que colocam-se lá as condições gerais de contratos, as cláusulas abusivas, que não são números fechados, números mais exemplificativos, né? E porque seria impossível você enumerar todos os abusos que são praticados pelos fornecedores, pelos maus fornecedores. Né? Então, nós partimos desse pressuposto. Então, o artigo 7º, olha, o Código Consumidor ele é interdisciplinar. Ele mexe com o direito constitucional, que lhe deu gênese, mexe com o direito civil, mexe com o direito penal, mexe com o direito administrativo e assim por diante. Agora, o que eu concordo é o seguinte, na época não existia internet, não existia isso e tal. Que se façam, então, normas que circundem o universo jurídico, inclusive o Código Consumidor, o Marco Civil da internet, por exemplo. Tá? Então, a internet interessa só ao consumidor? Não. É questão até de segurança nacional. Tá? Então, os diplomas, que haja outros diplomas mais específicos e tal. Agora, a principiologia do Código, para mim, como diziam é imexível. Tá? Eu sou muito rígido nessa questão, porque, senão, não vou colocar aqui. Me faz lembrar aquela fábula do Apelles, né? O Apelles era um grande escultor e pintor da idade antiga grega. Né? E a ele foi encomendado um quadro de um dignatário, na época de Atenas. E ele pintou o quadro, só que ele estava com dificuldade de pintar sandálias da figura humana. Né? Aí ele chamou lá um pobre do sapateiro. É? Meu bisavô italiano era sapateiro. Chamou lá um humilde sapateiro para fazer nas sandálias. Ele fez sandálias assim, espetaculares. Aí o pintor falou, mas que maravilha, que espetáculo. O senhor está de parabéns, está aqui a sua recompensa e tal. Eu falei, olha, Pérez, vamos botar um bigodinho nessa figura. Vamos botar também um cinto. Moral, de jeito nenhum. Qual é a moral da história? Não vá o sapateiro além das sandálias. Nós dizemos em Portugal, além das chinelas. Além das chinelas. Não vá o sapateiro além das chinelas. Né? Fica cada um na sua. Né? Então, quer fazer, tudo bem. Acho que o progresso... Aliás, tem um dispositivo do Código do Consumidor, no artigo 4º, inciso 4º, se não me falha a memória, que diz o seguinte, que a defesa do consumidor deve não é se amoldar, mas deve respeitar o processo da evolução tecnológica. Quer dizer, não pode ser um obstáculo à evolução tecnológica. Está aí. Mas só espero uma coisa, é que não me consideres o sapateiro da história do Não, de modo algum. De modo algum. Mas então, essas são as minhas considerações. Não é? E ontem eu falei lá também da questão
da durabilidade de produtos e tal, também é um tema bastante interessante, mas eu gostaria, então, de, terminando esse nosso episódio, né, dos diálogos internacionais da Escola Superior do Ministério Público, eu lembro que quando o Dr. Burle, Dr. José Emanuel Burle Filho, que foi meu colega aqui na Faculdade de Direito, de turma, e também colega de concurso do Ministério Público, foi procurador-geral também. Ele foi o fundador, na verdade, o primeiro diretor da Escola do Ministério Público. Lá ainda no 15º andar do Fórum João Mendes, não tinha nada, não tinha sala de aula, não tinha nada. Ele levava uma pasta com ele, dizendo, o que é isso aí? Eu sou a escola do Ministério Público peripatética. Ambulante. Então, aí ele falou, pô, Flamengo, você está nesse negócio, do consumidor, né? Eu falei, estou, assim, em 84, 85. Não dá para você escrever alguma coisa sobre isso? Aí eu fiz o primeiro livrinho, Curadorias de Proteção ao Consumidor. Está lá até um exemplar no memorial do Ministério Público, logo na entrada lá. O primeiro livrinho publicado pela Associação do Ministério Público, Curadorias de Proteção ao Consumidor, 1984. Não é? Como que eu fazia? Não havia absolutamente nada escrito quase no Brasil sobre o tema. Aqui no Brasil, a minha pesquisa só denotou 2 artigos importantes, aqui de 2 professores da Faculdade de Direito aqui do Arco de São Francisco, tá? Sobre defesa do consumidor. E uma tese de mestrado na Escola Superior de Guerra, que falava disso. E eu tinha a sorte que eu tinha um colega que estava fazendo um curso na Itália, então depois ele me trouxe, porque na época não tinha internet, ele me trouxe, tirou xerox lá e trouxe depois para mim alguma coisa como fonte doutrinária, tá? Que está lá nesse meu livrinho, que tem 60 páginas, de edição esgotadíssima, tá? Está lá como peça de museu no memorial do Ministério Público. Já nessa altura, intervinha decisivamente nessa área o Guido Alpa, que acaba de falecer em Itália. Sim. Eu cito, honra à sua memória. Eu cito o Guido Alpa e mais uns 2, o Jean Calais-Lois, o Guido Alpa e mais uns 2 que esse meu colega trouxe de lá para rechear um pouco doutrinariamente, porque não tinha nada. Havia um expoente na Alemanha, o Norbert Reich, que nós também trouxemos ao Brasil no âmbito da Associação Internacional de Direito do Consumo, com o Hermann Benjamin. Muito bem, muito obrigado, professor Mário, pela sua palestra. Eu gostaria de agradecer a doutora Tatiana Bicudo, que é a nossa diretora aqui da Escola Paulista do Ministério Público, e colocar-me sempre à disposição da escola, porque, como eu disse, eu fui um dos primeiros professores aqui da Escola do Ministério Público, a partir de 1984, quando ela não tinha lugar fixo. Não tinha sala de aula, não tinha coisa nenhuma. Quando havia algum evento, era no auditório lá da Procuradoria-Geral. Muito obrigado a todos e até mais.